Quando a gente tem um sistema como uma residência multifamiliar, a gente tem ali na planta baixa da residência, ou do prédio comercial, etc., né? A gente tem a formação de vários tubos de queda. E atrelada a cada um desses tubos de queda, existe ali a colocação de uma coluna de ventilação, exatamente para ajudar, além da presença desses selos hídricos, desses sifões, existe a inclusão dessa coluna de ventilação, ou suspiro, para melhorar ainda mais o controle sobre a geração de gases odorantes. Portanto, a gente tem colunas de ventilação em número igual ao número de tubos de queda colocados ali na planta baixa daquela edificação. Tá? Então, cada tubo de queda corresponde ali a uma descida, coletando os esgotos daqueles pontos de geração, né? Por exemplo, se tem um banheiro, se tem uma cozinha, dos vários andares. E aí, quando chega lá no pavimento, onde vai haver a junção de todos os tubos de queda, é encaminhado isso para uma caixa de inspeção, um tio, etc., que vai estar ali no passeio, fazendo a transição entre o ramal predial, né? O ramal predial, que se situa fora da residência, e o coletor predial. E aí você tem aqui a rede pública de esgotamento sanitário, recebendo ali a contribuição em um único ponto daquela edificação. E em muitas situações você tem também a inclusão ali de uma estação elevatória, ou muitas vezes um ejetor pneumático, que a gente vai ver mais para frente na disciplina, que é uma espécie de estação elevatória, fazendo a elevação daquela parte dos esgotos, né, que não tem condição de ir por meio da força da gravidade. Tá? Então, o meu sistema predial de esgotamento sanitário, como a gente viu na aula passada, ele pode ser do tipo convencional, né, quando você tem a questão da junção das diferentes correntes, ou pode ser separado ou segregado, né, quando você tem a presença das águas cinzas e diferentes cores ali das águas na edificação. Tá? Aqui, uma vez mais, fazendo a menção às várias colunas de ventilação, tubos de queda, etc., fazendo a menção à junção aqui dos esgotos provenientes dos vários tubos de queda, colocação aqui para uma caixa de passagem de inspeção, né? Aqui a existência aqui do ramal predial e a existência da rede pública, certo? E aqui demonstrando, por exemplo, em uma casa como é que mais ou menos funciona. Você tem, por exemplo, nesse banheiro, como a gente viu, a existência de uma caixa sifonada, pegando as águas provenientes, por exemplo, do lavatório, do chuveiro, se tivesse um bidê, iria para cá, do próprio piso, aqui muitas vezes do banheiro, né? Que ela funciona como um ralo, né? Também. E aí a saída, né, dessa caixa sifonada se junta aqui muitas vezes com a saída daqui do vaso sanitário, ou seja, o vaso sanitário não envia para cá, como a gente viu na aula passada, né? E dessa junção, na forma de um Y, se encaminha para cá, para fora da edificação, para uma caixa de passagem, uma caixa de inspeção. Em termos de construção, como eu falei, é igual, caixa de passagem ou caixa de inspeção, só que no caso da caixa de inspeção existe uma tampa, né, ali na superfície que possibilita a inspeção, como o próprio nome sugere. E aqui, se a gente pega os efluentes de outros pontos, por exemplo, desse tanque aqui de lavar roupa, dessa pia da cozinha anterior a caixa de inspeção, pegando o efluente da pia da cozinha, existe a colocação de uma caixa de gordura, né? Aqui, como a gente viu, normalmente essa tubulação de 100 milímetros, declividade de 2%, e daqui você tem a junção
de todo mundo, né? Por exemplo, se tivesse mais alguma coisa para cá, e daqui o lançamento para uma caixa de inspeção, um tio, fazendo a transição entre o coletor predial, que se situa dentro do lote, e o ramal predial, que se situa fora do lote. Isso aqui é uma vista, né, em relação a essas duas coisas. Eu chamo a atenção que algumas figuras, algumas representações não estão 100% corretas, que não fazem essa distinção adequadamente. O coletor predial dentro da edificação, né, ou dentro do lote, e o ramal predial fora da edificação, na via pública, de responsabilidade ali da companhia de saneamento, que vai fazer a ligação predial junto ao coletor secundário, que se situa em alguma parte ou da calçada ou da via pública, né, ou do pavimento ou da faixa carroçável. Então, a escolha da posição desse coletor secundário vai depender de uma série de detalhes, certo? De elementos que vão exatamente nortear tanto a distribuição desse coletor na horizontal, quanto em relação à sua profundidade. Né? Ou seja, se eu tenho um coletor passando em uma determinada rua, obviamente que ele tem que esgotar os esgotos de todas as edificações daquela rua. Não só as que se situam de um lado da rua, quanto também as que se situam do outro lado da rua. Depende dos pontos de saída de cada uma dessas várias edificações, e muitas vezes se faz o ajuste, né, dessas edificações para, obviamente, se conectarem a essa rede pública. Ou seja, muitas vezes, quando eu não posso utilizar uma declividade de 2% com um tubo de 100 milímetros, eu diminuo ali a minha declividade, consequentemente, menor vai ser a profundidade de escavação, de maneira ao meu tubo sair um pouco mais próximo ali à superfície, né? E de maneira, dessa forma, possibilitar a ligação ali com a rede pública, tá? Então, isso é em relação à vertical, né? E em relação à horizontal, vai depender dos interferentes existentes ali naquela via pública. Como eu falei na aula passada, ali na via pública, ou no passeio, ou na faixa carroçável, né, a faixa do pavimento, junto com a rede de esgoto, vai haver muitas vezes a presença de rede de água, de rede elétrica subterrânea, de tubulação de gás, de tubulação de telefonia, de internet, etc. A galeria de drenagem de águas pluviais. E, obviamente, que isso vai dividir esse espaço com a rede de esgoto, mas também essas tubulações têm diferentes profundidades, né? Então, como é que a gente sabe de antemão onde se localizam essas tubulações? Em teoria, as ruas deveriam possuir o que nós chamamos de cadastro. Cadastro é uma espécie de representação, ali na forma de uma planta baixa, por exemplo, ou de situação-locação, em que você tem ali, por exemplo, uma rede de água, o eixo da rede de água está passando a 2 metros do lado direito ali em relação ao meio-fio, ou 1 metro em relação ao meio-fio. Idem para a rede de gás, e é uma profundidade de X ou de Y metros, né? Então, obviamente, se você tiver esse cadastro, né, bem certinho, fica muito mais fácil essa definição. Na fase, obviamente, de projeto anterior à fase de execução ali da rede coletora. Em termos de projeto, não interessa muito, né? Porque o projeto a gente vai representar ali no eixo, ali do pavimento, por exemplo, a exceção de quando a gente utiliza uma rede dupla, que a gente vai ver também nessa aula de hoje. Mas em termos de representação é a mesma, né? E
colocando ali no início da rede coletora, nas mudanças de direção, ali os órgãos acessórios. Ou muitas vezes quando existe uma estação elevatória e tal. Mas em termos de execução, a gente muitas vezes vai saber durante a construção propriamente dita. Ou seja, quando a gente libera a execução de um trecho, que a gente vai também discutir nessa nossa disciplina, ou seja, quando vai lá uma máquina fazer a abertura ali da vala, a primeira coisa que se faz é um rasgo na transversal àquela via pública, que eu vou fazer o assentamento da tubulação. Qual é o objetivo? Exatamente detectar o que existe ali naquela via pública e qual a profundidade, né? Ou seja, fazer uma espécie de cadastro em loco durante a execução, quando eu não disponho dessa informação de maneira prévia, né? É por isso que em muitas situações, durante a execução de uma determinada tubulação de esgoto, você tem ali o rompimento de uma tubulação de água, se tem muitas vezes o rompimento de um cabeamento, enfim, você tem algumas, às vezes, situações que fogem ao controle exatamente por essa dificuldade da inexistência, né, advinda da inexistência de um determinado, da falta de um cadastro. Portanto, muitas vezes a colocação dessa tubulação vai depender também, por exemplo, de outros aspectos, como condição do tráfego, né? Por exemplo, se você tem uma via muito movimentada, ou muitas vezes uma via cujo bloqueio vai impactar grandemente as condições ali de tráfego, né? Falta de manobra, muitas vezes ali na mobilidade, muitas vezes se opta, né, pela colocação, por exemplo, na calçada, exatamente para não causar problemas ali quanto, né, a passagem de carros ali naquela via. Aí se colocam os tapumes, né, ali em uma determinada parte ali da via e dessa forma tenta se adequar o tráfego a essa situação, ou seja, não há um bloqueio total de passagem ali por aquela via, né? Então, vários aspectos como esses que eu comentei interferem aí na existência de uma única rede ou de uma rede dupla, enfim, né? Todos esses, se vai ser na faixa carroçável, na faixa ali do passeio, tá? Isso aqui é o que normalmente a gente tenta trabalhar, de colocar em um determinado ponto aqui da faixa carroçável, né, ou do pavimento, ou no eixo, ou no terço direito, ou no terço esquerdo. E quando não, tentar aqui, por exemplo, em um passeio do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, obviamente, que se eu opto por aqui, toda essa parte daqui tem que vir para cá, né? A não ser que exista uma rede dupla, que é aquela rede que eu coloco de um lado e do outro ali da rua. Quando é que eu uso isso? Muitas vezes em vias muito movimentadas ou em vias muito largas, né? Que isso ficaria muito dificultoso, mas obviamente que eu duplico os custos ali da execução daquele trecho, obviamente, né? Eu vou ter 2 volumes de escavação, 2 aberturas de vala, 2 nivelamentos de fundo de vala, 2 assentamentos, 2 reaterros, etc. Então, portanto, isso tem que ser colocado em última, digamos assim, última situação, só em casos extremamente específicos, tá bom? E, obviamente, quando a gente tem um sisteminha de esgotamento sanitário, vamos imaginar que isso aí seja uma cidade, a gente tem aqui a colocação dos vários tubos coletores aqui, né? Coletores secundários, troncos, etc. Você tem que, muitas vezes, em uma rua, dependendo das condições topográficas, muitas vezes eu esgoto metade ou uma parte
de uma rua para um lado e a outra parte para o outro, ou muitas vezes eu consigo fazer, né, dependendo aí das condições, eu consigo colocar todo mundo em um único sentido. Portanto, vocês, enquanto projetistas, vão se deparar com todas essas diferentes possibilidades. O fato é que a gente tem que saber, num projeto, vamos supor que eu esteja fazendo um projeto de uma grande cidade, quantos por cento daquela cidade vai receber ali o projeto de esgotamento sanitário? Ou se o projeto vai contemplar tudo, se contempla tudo logo, e a construção vai ser realizada em etapas. Mas, de todo modo, você já deixa ali previsto toda e qualquer ampliação necessária ali da rede para que o sistema não fique obsoleto prematuramente. Portanto, o que a gente vai observar é exatamente esses aspectos. Olha, no início da rede coletora, isso é que eu estou chamando, olha, de início da rede coletora. Ou seja, você não tem contribuição de montante. Ou seja, como se fosse uma rua, e ali lá no final daquela rua eu coloco ali um órgão acessório, que nesse caso aqui, olha, está sendo representado por esse tracinho aqui, olha. E lá na legenda a gente colocaria que esse tracinho aqui se trataria de um terminal de limpeza, por exemplo, TL. Por que a gente precisa colocar um órgão acessório na cabeça aqui e nas mudanças de direção? Portanto, o que é que vocês estão vendo aqui? Ó? A colocação de um posto de visita, de um órgão acessório. Ele vai pegar o esgoto dessa parte aqui, ó, dessa contribuição de montante, desse outro trecho aqui, olha, também de contribuição de montante, desse outro trecho aqui de contribuição de montante e jogando para esse outro PV aqui, né? Que vai receber desse, vai jogar para outro, e assim vai, né? Encaminhando os esgotos de maneira gravitária, ou seja, a pressão interna ali no tubo de esgoto, normalmente é a pressão atmosférica, fazendo com que o transporte se dê como um conduto livre. Diferente, por exemplo, em uma estação elevatória, que o transporte se dá como conduto forçado. É diferente, por exemplo, de uma rede de abastecimento de água, que o transporte se dá como conduto forçado, na maior parte das vezes. Então, o que a gente está observando aqui são esses aspectos, pessoal, né? Ou seja, cada edificação é ligada a uma determinada ligação, né, que é predial. Nesse coletor secundário, os vários coletores secundários encaminham para coletores principais ou coletores troncos. Os vários coletores troncos aqui, ou principais, encaminham para um interceptor, que é uma tubulação, normalmente, de grande diâmetro, colocada ali no ponto baixo, ou mais baixo ali da bacia de esgotamento. Por exemplo, o nosso interceptor de Fortaleza é colocado ali na beira-mar. Aquele interceptor ali é um interceptor leste, que faz com que os esgotos sejam encaminhados ali para a estação de pré-condicionamento, que se situa ali em frente ao IML, perto ali dos bombeiros, e aí tem o lançamento dos esgotos dentro do mar em uma tubulação que nós chamamos de emissário submarino. E o que a gente observa aqui, olha, se eu tenho um rio, como vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho uma rede de um lado do rio, uma rede do outro lado do rio, esse interceptor do lado de cá vai se juntar ao interceptor do lado de lá e vai gerar o que nós chamamos de emissário. Esse emissário, ele tanto pode ser gravitário, como esse aqui que vocês estão vendo, ó, ele é gravitário até esse ponto aqui, ó. E aqui eu tenho a existência de uma estação elevatória de esgoto, fazendo com que o esgoto chegue, né, na estação de tratamento já como um conduto forçado. E por que isso acontece? Porque não tem carga suficiente para que esse transporte até a estação de tratamento de esgoto se dê de maneira gravitária. Bom?
Isso aqui é mais ou menos, olha, todos esses pontos que eu coloquei, ou seja, ligação predial vai fazer com que o esgoto das residências chegue no coletor secundário. Vários coletores secundários vão originar coletores principais ou coletores tronco. Vários coletores tronco vão originar interceptor. E a junção de interceptores ali vão gerar emissário. Ou, muitas vezes, né, eu tenho a chegada direta do esgoto, né, a partir de um interceptor na estação de tratamento. Nada impede. Tudo vai depender de aspectos topográficos, etc. Né? Isso aqui é apenas uma ideia geral desses vários elementos, mas não necessariamente num projeto de esgotamento sanitário eu vou ter todos esses elementos que eu vou estar falando aqui na disciplina. Por exemplo, um elemento que pode estar presente é o sifão invertido, como a gente vai falar nessa aula de hoje. Não é? Mas ele, em muitas situações, não está presente. Por quê? Porque o sifão invertido ele é utilizado em situações bastante específicas. Por exemplo, passagem por rios, passagem por linhas de trem, enfim. Situações em que eu precise ali mudar o regime hidráulico de maneira a fazer uma transposição de um obstáculo. E aí eu vou fazer a mudança do regime hidráulico de conduto livre para conduto forçado, para exatamente permitir a passagem do esgoto, ou o transporte do esgoto, muitas vezes sem utilizar uma declividade necessária ali, muitas vezes trabalhando com o tubo na horizontal, assentado na horizontal, que ele não teria carga suficiente para passar ali por meio da força da gravidade. Então, esse meu sistema de esgotamento sanitário, como eu falei, dependendo ali das condições topográficas, a gente faz a divisão desse macrosistema, né, como a gente está apresentando aqui, em diferentes bacias de esgotamento. Então, cada regiãozinha dessa aqui, olha, é uma bacia de esgotamento, que tem ali tubulações, que tem muitas vezes ali presença de estações elevatórias, que vão fazer com que o esgoto seja coletado e seja transportado para um determinado ponto de outra bacia de esgotamento, de maneira a o macrosistema pegar ali todos os esgotos daquela cidade e tratar em um determinado ponto, quando o tratamento ele é do tipo centralizado. Porque em muitas situações eu posso ter a distribuição das minhas estações de tratamento em diferentes bacias de esgotamento sanitário, quando ele é mais descentralizado. Bom? Então, aqui o que vocês estão vendo é exatamente a divisão dessa grande bacia de esgotamento, né, aqui, desse projeto, em várias, né, subbacias ou bacias menores de esgotamento sanitário, denominadas aqui B1, B2, B3 e assim sucessivamente. Bom, então, como eu falei, em situações com tráfego muito intenso, com vias muito largas, que dificultaria de grande forma a ligação dos esgotos de um lado e do outro, ali daquela avenida, né, ou daquela grande via. Situações assim bastante específicas, né, que impossibilitassem ali o assentamento no leito carroçável, né, ali você tem a colocação de uma rede dupla. Então, a norma, né, e a literatura, ela recomenda o que é que a gente entende como uma via larga, né? Ou seja, são vias com larguras superiores, por exemplo, a 14 metros para ruas asfaltadas e 18 metros para ruas de terra. Tá? Isso é o que se entende como uma rua larga. Mais uma vez mais, né, dependendo das condições de tráfego, você pode ter a colocação de rede dupla em vias mais estreitas. Tá? Tudo vai depender desses aspectos que eu mencionei. Portanto, o que é uma rede dupla? É uma rede que você, ao invés de ter um único tubo aqui, ó, você tem a colocação de uma rede para esgotar os esgotos aqui do lado direito ali da via e para esgotar os esgotos do lado esquerdo ali da via.
E, obviamente, que a gente tem que pensar de como vai ser a ligação, né, ou o transporte dos esgotos coletados em redes duplas para a colocação nos postos de visita de rede simples. Por quê? Porque senão você vai ter uma dificuldade de esgotamento. Então, a gente tem que sempre estar no projeto pensando nesses aspectos. Mais uma vez mais, né? Devem ser bastante evitados, né? Exatamente porque você dobra os custos ali de esgotamento com a colocação de redes duplas. Beleza? E aí aqui é para mostrar para vocês como se dá. Olha, ela é colocada aqui no passeio. Obviamente, como a gente vai ver, quando eu assento a minha rede no passeio, a profundidade de escavação é menor do que quando eu assento aqui, obviamente. Por quê? Porque aqui eu tenho que colocar o tubo mais profundo, porque senão os carros, os veículos que vão passar ali naquela via podem danificar a tubulação. E normalmente é em PVC, não muito resistente, obviamente. Portanto, a gente vai ver que normalmente quando a gente tem a colocação aqui, 65 centímetros, é suficiente aqui em termos de recobrimento, é suficiente para a colocação no passeio. Quando eu coloco aqui, normalmente a altura que nós trabalhamos como mínima é 90 centímetros. Bom? Então, se a gente pensar que 90 centímetros, que o comum é o assentamento aqui, né, na faixa carroçável do pavimento, que o diâmetro mínimo é 150 milímetros. Normalmente eu tenho, ou seja, eu tenho bem frequente alturas de escavação da ordem de 1 metro e 5 centímetros, né? Ou seja, 90 mais 15 centímetros, né? Então, o que eu estou falando é isso aqui, né? Você tem aqui uma vala, gente, ó. Aí você tem aqui a tubulação, ó. Certo? Isso aqui está mal desenhado, porque tem um espaçozinho para cá e para cá, né? Aí o que eu estou falando, imagine que aqui seja o pavimento. Essa altura aqui, ó, eu chamo a altura de escavação. E essa altura, que é relativo à geratriz inferior da tubulação. Essa altura aqui, ó, em relação à geratriz superior, é uma altura que eu chamo de recobrimento. Ou seja, é uma profundidade mínima que eu tenho aqui acima da geratriz superior da minha tubulação, de maneira a proteger a tubulação contra os carros aqui, veículos que estão passando aqui no pavimento, né? Depois que eu entregar ali o meu trecho, liberar novamente a passagem dos carros, dos veículos. Então, se eu tenho para essa faixa aqui altura de recobrimento da ordem de 90 centímetros e o diâmetro mínimo é 150 milímetros, é muito comum de eu ter altura de escavação da ordem de 1 metro e 5 centímetros. Se eu coloco aqui, olha, no passeio, vai ser o quê? Vai ser 0,65. Se eu somar com 0,15, né, de 150 milímetros, vai ser 0,80 como altura de escavação mínima, né, ali para assentamento no passeio. Então, isso em termos de profundidade mínima que eu mencionei aqui, olha, né? E eu tenho também profundidades máximas recomendadas ali. Por exemplo, se eu vou assentar no passeio, profundidades máximas da ordem de 2 a 2,5 metros. André, por quê? Porque senão a concordância ficaria muito dificultosa, né? Imagina que eu tenho aqui no passeio profundidades muito elevadas, né? Essa concordância aqui ficaria muito dificultosa. Então, eu tenho que fazer esse equilíbrio entre a ligação do meu esgoto aqui, ó,
com, né, com a profundidade do tubo coletor ali que está passando na via pública. Então, gente, aqui é o seguinte, olha, o esgoto ele chega ali na calçada, está vindo aqui da edificação, ó, existe um órgão acessório que vai fazer essa transição, que pode ser uma caixa de passagem de inspeção, pode ser um tio. E aí, isso aqui é o que vocês estão vendo de um desenho de uma caixa de passagem. Ó. É uma caixa mesmo, 60 por 60, por exemplo, pode se ela é no formato quadrangular, ou um anel ali pré-moldado, esses mesmos, por exemplo, utilizados em cacimba, com 60 centímetros de diâmetro. E aí você tem a chegada da tubulação e a saída da tubulação. Basicamente é isso. E o que a gente faz muitas vezes é colocar uma calhazinha de concordância aqui, ó, para exatamente evitar com que o esgoto ele cause algum tipo de turbulência aqui, fazendo com que haja mais facilmente a dispersão de gases odorantes ali para a atmosfera. Quando essa caixa de passagem de inspeção ela é quadrada, mesmo jeito. 60 por 60, a existência aqui de uma tampinha, por exemplo, chegada do esgoto e a saída do esgoto, fazendo com que, né, esse tubo aqui de 100 milímetros se conecte a um tubo secundário, um coletor secundário, que vai ter um diâmetro mínimo ali de 150 milímetros, mas pode ter 200, 250, vai depender ali do projeto, das contribuições de montante e das contribuições no trecho, né? Obviamente que vão resultar em uma contribuição total ali no trecho, não é verdade? Então, eu tenho aqui essa tubulação normalmente de 100 milímetros, essa tubulação normalmente de 100 milímetros, e eu tenho a concordância dessa parte aqui, desse ramal predial, com o coletor secundário em uma ligação predial. Essa ligação predial, como é que ela é realizada? Ela é realizada normalmente fazendo um furo na tubulação, no coletor secundário, colocando ali um anel de borracha e colocando uma abraçadeira para fixar essa tubulação nessa outra tubulação. Então, esse conjunto de abraçadeiras, anel de borracha, né, é o que nós chamamos de selim. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que é o selim. E, obviamente, dependendo aí do fabricante, você tem diferentes possibilidades. Mas, em resumo, é isso. Se faz um rasgo na tubulação, por exemplo, de 150 milímetros, chega com um tubo de 100, com um anel ali de borracha, né, que vai fazer essa ligação, e você tem, para que não saia, você tem a colocação de uma abraçadeira ali, e depois, obviamente, vai haver o retorno do solo escavado para cá, enfim, como a gente vai ver na parte de construção de redes coletoras. Bom, gente, isso aqui é o que nós chamamos de selim, ó. Então, você tem a colocação aqui, ó. Essa parte aqui, gente, ó, é a que vai receber, por exemplo, o tubo de 100 milímetros, ó. Essa parte aqui é a que vai se conectar no tubo rasgado aqui, ó, que vai estar ali. Esse aqui é o coletor secundário, por exemplo. E a gente tem a concordância entre a chegada dessa tubulação do ramal predial com o coletor secundário que está ali em um determinado ponto da via. E aqui é apenas para mostrar quando a gente utiliza um tio ramal predial. Então, um tio ramal predial é diferente de uma caixa de passagem ou de inspeção que eu falei, que pode ser quadrada ou, né, no formato circular com 60 centímetros ali de largura ou de diâmetro. É uma espécie de órgão acessório
em PVC, por exemplo, que você compra junto a Tigre, junto a Manco, etc. Você pega a tubulação que está chegando e sai uma tubulação aqui, né? Tendo a função da caixa de passagem, e aí você pega uma tubulação na parte superior e conecta ali no nível 0 da calçada. Ó. E uma tampinhazinha para exatamente se permitir a colocação de algo para fazer a desobstrução, etc. Tá bom? Então, isso aqui é um tio ramal predial. É diferente de um tio que nós vamos conversar aqui na disciplina, que ele substitui o PV em determinadas situações. Tá bom? Então, o tio ramal predial é isso aqui, né? E a gente tem também aqui a verificação aqui da abraçadeira. Ó. Aqui é a abraçadeira, que vai dar rigidez ali a essa ligação. Então, gente, isso que vocês estão vendo aqui, olha, é exatamente como se dá a execução de uma rede de esgotamento sanitário com a técnica destrutiva. Ou seja, é feita uma vala, essa aqui que vocês estão vendo, olha, a vala, ela tem que ter uma largura suficiente para quê? Para que os trabalhadores desçam aqui, ó, e façam serviços aqui, né? Executem adequadamente os serviços. Normalmente, a largura mínima é de 60 centímetros. Tá bom? Pode ter valas mais largas? Sim, obviamente, se eu tiver tubulações de maior diâmetro. Ou se eu tiver tubulações assentadas a uma profundidade muito elevada, que aí eu aumento ali a largura da minha vala de maneira a facilitar a colocação dos dispositivos de escoramento de vala, né? Dificultar um pouco a questão ou aumentar o grau de segurança em relação, né, à estabilidade aqui dessas valas, desses taludes aqui escavados, tá bom? E a gente tem a escavação também, olha, dos vários ramais prediais. Então, vocês estão vendo aqui a escavação de uma casa, ali a escavação de outra, mais para frente a escavação de outra. E aí a gente faz exatamente essas várias ligações aqui, ó. Faz testes ali para ver se estão alinhadas, se tem alguma dificuldade de escoamento futuro dos esgotos. Se fazem vários testes, né, de estanqueidade, de alinhamento, etc., que a gente também vai discutir, e depois eu reaterro a minha vala. Coloco um nível aqui, né, uma determinada altura de solo, que retorna aqui, solo de boa qualidade, retorna para a vala, eu compacto esse solo, depois coloco mais um pouquinho, compacto, e assim vai. Obviamente que mais para frente a gente vai discutir tudo isso, e depois recomponho o meu pavimento e vou para outro trecho. Libera-se outro trecho para eu executar. E aí, do mesmo jeito, cavo aqui, faço as ligações, faço os testes, reaterro e vou para outro. E assim vai. Sempre caminhando, né? Normalmente do sentido de montante para jusante. Dos pontos ali mais altos em direção ali aos pontos mais baixos. E com a participação aqui de equipes de topografia, de geotecnia, que vão exatamente ajudar aqui tanto nas sondagens, para saber os níveis aqui de solo, né? Saber o que é até que altura tem solo de primeira categoria, de segunda, de terceira, e a topografia aqui para exatamente eu assentar essas minhas tubulações nas cotas que eu estou imaginando, né? Senão eu vou ter dificuldades ali de atingimento dos meus padrões, né? Dos meus parâmetros de verificação do bom funcionamento da rede, que a gente vai ver, que é a tensão trativa e velocidade crítica. Isso aqui, gente, é exatamente mostrando, né, a colocação do selinho, ó. Isso aqui é o selinho, ó, a abertura aqui da janela na tubulação,
a junção aqui, ó, do meu ramal radial no meu coletor secundário, e aqui a colocação de abraçadeiras, né, que vão garantir aqui a estabilidade estrutural e também a estanqueidade ali das minhas tubulações. Essas tubulações de esgoto, elas são normalmente adquiridas em varas ali de 6 metros. E o material mais utilizado para o sistema de esgotamento sanitário é o PVC. Esse PVC marronzinho, que a gente chama de ocre. Então, esse PVC, ele normalmente ele tem diâmetros variando de 150 até 400 milímetros nesse material aqui, ocre. E você tem a existência de uma ponta e a existência de uma bolsa. Então, na engenharia a gente chama esse tipo de tubulação ponta-bolsa. Ou seja, sempre a ponta se conecta na bolsa da minha tubulação de jusante. Em outras palavras, né, sempre a bolsa da minha rede de esgotamento sanitário vai se situar para montante e sempre aponta para o jusante. Né? Ou seja, sempre aponta, a bolsa está aqui da tubulação, sempre a ponta conecta na bolsa para exatamente garantir a estanqueidade. E a ligação se dá com a colocação desse anel de vedação e a colocação de pasta lubrificante aqui nessa bolsa e às vezes um pouquinho na cabeça aqui da ponta para fazer a ligação, né? E aí você pega e que essa minha tubulação ela vai estar assentada lá naquele leito aqui, gente, ó, que vai estar bem niveladozinho aqui, ó, com esse solo já na declividade de projeto, para exatamente facilitar essa minha ligação, né? Esse meu assentamento. Certo? Então, sempre a bolsa vai estar para montante e sempre a ponta conecta na bolsa. E eu tenho, hoje no mercado, tanto a existência de tubos lisos, tubos corrugados, certo? Em teoria, não há muita diferença entre, né, esse tipo de fabricação, mas você tem ali alguns aspectos ligados por exemplo, a rugosidade, a durabilidade, né? Que alguns fabricantes defendem mais ou menos, mas assim, o critério que vai nortear, gente, é custo. Em relação a fabricante, em relação ao tipo de material. Né? Você tem hoje aí o PEAD, que vem concorrendo com o PVC, e para tubulações acima de 400 milímetros, aí vai para, né, alguns materiais de menor custo e menor resistência, muitas vezes, como concreto, que funciona para escoamentos gravitários, apesar da sua vida ser bem menor do que, por exemplo, quando eu uso algum outro tipo de material, como PRFV, né, que é o polietileno ou poliéster revestido com fibra de vidro, ferro fundido, aço, enfim, vários outros materiais, tá? Que a gente tem, obviamente, que a colocação desses materiais mais caros, quando, obviamente, não puder, muitas vezes, o escoamento ser gravitário, né? Que muitas vezes inviabiliza a utilização de outros materiais, por exemplo, como as manilhas de concreto simples ou concreto armado, como a gente vai também discutir mais para frente na disciplina. Tá? E também, para a gente já encaminhar para a finalização dessa nossa aula de hoje, existem possibilidades, pessoal, da gente incluir o que nós chamamos de sistema condominial.
Esses sistemas condominiais, eles já foram bem mais utilizados, né? Devo dizer, como foram muito defendidos como formas de se baratear a construção de redes coletoras de esgoto. Por quê? Porque ao invés de eu ter vários rasgos ali na via, cada um com o esgotamento de uma determinada residência, o que é que acontecia? Se colocavam caixas de passagem ou de inspeção ali nos lotes das várias residências, ó, e você tinha a ligação em um único ponto. Aqui, ao invés de eu ter, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ramais prediais, ligações prediais, se tinha o escoamento aqui dentro dos lotes, como se fossem condomínios, né? Daí o nome do sistema condominial, e a colocação aqui nesse caso aqui, nesse poço de visita. Quais as dificuldades, né, desse tipo de concepção? Especialmente em relação à manutenção, ou seja, como as redes e as caixas de passagem e inspeção se situam dentro do lote, questão de segurança, muitas vezes as pessoas aqui não permitiam a entrada, né, de pessoas da companhia de saneamento, muitas pessoas acabavam jogando resíduos sólidos dentro aqui, por questões, às vezes, de inimizade entre vizinhos. Havia o bloqueio, né, da passagem dos esgotos aqui por dentro aqui de determinadas casas, determinados lotes, né? E aí você tinha muita dificuldade no tocante à manutenção da rede coletora. Mas esse tipo de sistema ainda é utilizado, ainda existe, né? E ainda é utilizado, por exemplo, em situações que se tem muita dificuldade de assentamento de rede tradicional de esgotamento sanitário, às vezes em regiões de favela, de comunidades, né? Ali, ou em determinadas regiões de relevo bastante acentuado, né? Então, em algumas situações bastante específicas, a gente ainda tem a colocação de sistemas do tipo condominial, tá? Mas, uma vez mais, né, são sistemas que estão meio que em desuso pelas companhias de saneamento, exatamente por essas dificuldades de manutenção do sistema. Tá bom? E aí a colocação deles, né, dessas caixas, ou no quintal, ou muitas vezes na entrada ali das residências. Tá? Aí, coisas que eu deixo para vocês. Sistemas condominiais que a gente vê algumas vezes, obviamente, em condomínios aqui, mas já é uma coisa mais pensada, concebida, né? Mas a gente tem mini sistemas condominiais aqui, olha, colocação de caixa de passagem ou de inspeção ou tio, nesse caso aqui, coletando os esgotos de um lado do outro, né? Se fazendo aqui a junção e daqui se fazendo a ligação junto aos coletores secundários ali públicos. Isso aqui a gente já mencionou, né? O fluxo do esgoto, que eu deixo aí para vocês darem uma olhada. E isso aqui é apenas para mostrar para vocês, muitas vezes, como se dá essa construção com sistemas destrutivos, a presença aqui de maquinários, como esses que vocês estão vendo, pá carregadeira ou retroescavadeira, que é muito comum também, a colocação de sisteminhas para compactação, aí, ou sapo mecânico, ou rolo pé de carneiro, vai depender, obviamente, de cada situação, mas, em teoria, para redes mais tradicionais de esgotamento sanitário, é utilizado grandemente retroescavadeira como uma máquina assim, de maior porte, o assentamento da tubulação, a compactação manual, seguida ali de compactação mecanizada, utilizando sapo mecânico, né? Como a gente vai ver também aqui na disciplina. Tá bom?